Causa e efeito, texto internet. Inteligência artificial. A lei de causa e efeito, conforme abordada em O Livro dos Espíritos, estabelece que toda ação gera uma consequência, e essas consequências servem como um mecanismo de justiça e aprendizado, guiando a evolução moral do indivíduo. A lei é vista como uma manifestação da lei de amor, e não como punição, onde os efeitos de nossas escolhas determinam nosso futuro, e o sofrimento é um instrumento pedagógico para nos reajustar ao caminho evolutivo. Causa e efeito em O Livro dos Espíritos. Justiça divina, a lei de causa e efeito opera através do que se chama karma, ou débitos e créditos, onde cada um é responsável pelas consequências de suas ações. Evolução moral, a reencarnação, e os desafios que ela traz, são parte do processo evolutivo e do aprendizado, com a lei de causa e efeito impulsionando a busca pelo aperfeiçoamento moral. Livre-arbítrio, as escolhas feitas pelo livre-arbítrio geram consequências que determinam eventos futuros. A forma como lidamos com essas consequências, no entanto, nos dá a oportunidade de nos melhorar. Pedagogia divina, a lei não pune, mas educa e disciplina. Os sofrimentos e as dificuldades são instrumentos para nos alertar sobre desvios e nos reconduzir aos caminhos corretos. Influência espiritual, a influência dos espíritos ocorre de forma coerente com as leis da natureza e não interfere nos princípios da lei de causa e efeito. A influência que não é prejudicial pode ser boa ou má, mas sempre dentro dos limites permitidos. Em resumo, a lei de causa e efeito é a base do nosso aprendizado contínuo. Ela é a forma como a justiça divina, que é um reflexo do amor, atua em nossas vidas. Ao compreender essa lei, o indivíduo percebe que é o autor de sua própria história e que a felicidade e o sofrimento são consequências de suas escolhas, motivando-o a buscar a melhoria moral para que possa colher os frutos de seus bons atos. O texto a seguir está publicado na obra Filosofia Espírita volume 7. Escolha de provas. A razão nos convida a apreciar com profundidade esse assunto de escolha de provas, quando o espírito está na erraticidade. Temos o livre-arbítrio, mas em uma escala progressiva, e até certo ponto, porque Deus é quem comanda tudo, dentro da sua autoridade total. O espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na Terra, mas, quando passa dos limites, quando a sua usura, o seu orgulho falam mais alto do que as suas necessidades de se educar, a mão de Deus intervém, dando-lhe o que pode suportar e que lhe serve de aprendizado. É, pois, engenhosa essa escolha, nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque por vezes não sabe optar pelo que realmente lhe convém. No caso de espíritos envolvidos nas paixões inferiores, que se encontram na inconsciência do que devem escolher, certamente que esses não podem programar as suas provas, assim como a criança, o velho esclerosado ou o retardado mental não podem sair para as ruas a hora que desejarem. Para esse trabalho de escolha e assistência aos reencarnantes, Deus colocou falanges e mais falanges de anjos benfeitores, conscientes de seus deveres ante os necessitados. Nunca se pode generalizar esses casos de escolhas, elas são variadas, de acordo com o reencarnante, e muitos espíritos, já com categoria espiritual elevada, pedem conselhos aos espíritos que os guiam nas escolhas das suas provas, sobre a família e o meio social em que deverão reencarnar. São almas que desejam acertar e não querem negligenciar nas diretrizes do bem e da verdade, e ainda pedem aos seus mentores espirituais para avisar-lhes sobre os perigos, no momento em que estiverem à beira do abismo. São espíritos com a maturidade que os assemelha à lavoura cuja colheita se aproxima. E que Deus nos abençoe e que existam muitos deles na terra. Mas quando o espírito tem a liberdade de escolher suas provas e avança para certas dificuldades que pesam em seus ombros, e Deus o permite, Ele, o Senhor, é misericordioso e oferta muitos recursos para que a alma aproveite as lições. Nada é perdido em lugar algum do universo porque a sabedoria divina tudo vê, e suas mãos sempre abençoam, convertendo o mal em bem, o ódio em amor, a violência em paz, a inimizade em perdão. Mesmo que o espírito se desvie da estrada nobre que desejou seguir, ele acumula experiências e torna a voltar, revestindo-se de novo corpo, com mais facilidade de acertar.
podemos ponderar sobre os nossos feitos na Terra e as decisões que tomamos no decorrer da nossa existência. Temos o livre arbítrio de escolher, no entanto, muitas escolhas não acontecem, porque o Senhor não achou conveniente ao nosso tamanho evolutivo. Isso sucede todos os dias, basta observarmos os acontecimentos na sutileza da vida. Situações em que determinada pessoa escolhe, por exemplo, dirigir um país e quase toda a nação assim o deseja. Entretanto, Deus não permite que assim aconteça. Assim também se passa no mundo dos espíritos: quem pode escolher, escolhe as provas, a quem não pode, elas são impostas, e outros pedem conselhos aos benfeitores maiores, sobre o que é melhor para eles. Enfim, tudo é escola, tudo são lições, porque nada se perde na casa de Deus. A sua vontade é sempre soberana. Paz e bem. O presente texto é comentário do benfeitor Miramis do item 258, de O Livro dos Espíritos de Kardec.